Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Futebol Dinâmico comigo, Guilherme Faria, e hoje eu vou falar um pouco sobre como anda o processo na volta do futebol em todo o mundo. Em alguns lugares o futebol já voltou, como na Coreia, por exemplo, mas com portões fechados. Em alguns outros países tem esse processo em andamento para que retomem as atividades esportivas, claro que com muita responsabilidade, com muita precaução, já que o coronavírus é uma pandemia e que afetou muita gente, muitas pessoas morreram por conta dessa grande pandemia, e as confederações de cada país estão tentando encontrar a melhor solução para que o futebol volte o quanto antes, mas como eu disse, com muita responsabilidade, é claro que eles têm muita responsabilidade. Bom, vamos começar falando da Itália. A Itália está previsto para as equipes voltarem a treinar juntos, os jogadores poderem treinar coletivamente a partir do dia 18 de maio. Eu vou explicar, os jogadores em alguns clubes estão treinando já lá na Itália, só que a grande questão é que eles não estão treinando juntos, eles estão trabalhando separadamente, em grupos menores, para que não haja esse risco de contaminação. Enfim, com muita precaução os clubes italianos estão tomando, até porque a Itália foi um dos países mais atingidos na Europa e no mundo por conta da pandemia do novo coronavírus. Na Itália, como eu falei, os times voltam no dia 18 de maio a começar, né, os treinos coletivos. A Federação Italiana quer retomar o campeonato no meio de junho. E todas essas palestras, né, as declarações dos dirigentes de que a Confederação Italiana quer retomar o futebol no meio de junho, houve alguns protestos. Um deles foi da torcida dos ultras, da torcida do Torino, que é contra a volta do futebol na Itália, porque o povo italiano foi muito atingido, né, com essa pandemia, e muita gente não quer nem que o futebol lá na Itália volte, então houve alguns protestos, principalmente em redes sociais também, mas a torcida do Torino fez um protesto na frente do estádio do próprio time, querendo que o campeonato acabe e não tenha campeão esse ano, enfim, que o campeonato não retome, que os times não retomem suas atividades. Isso é o medo, né, dos torcedores com a volta do futebol. Bom, na Alemanha, a Alemanha é o país da Europa mais rápido com tudo isso. A Alemanha teve um controle muito grande sobre a pandemia, as medidas tomadas pelo governo alemão deram muito certo, os efeitos foram muito bons para o povo alemão, e o campeonato alemão volta a ser disputado nesse sábado. A Bundesliga volta nesse sábado com os portões fechados. Lembrando que o campeonato paralisou em março, e eu tenho até aqui a tabela com os jogos dessa rodada do campeonato alemão. Estaremos na rodada número 26. Lembrando que o campeonato alemão são 34 rodadas, porque não são 20 times, são 18 times. O líder de momento do campeonato alemão é o Bayern de Munique com 55 pontos e o vice-líder é o Borussia Dortmund com 51, então o campeonato ainda está em aberto, 4 pontos apenas de vantagem do Bayern de Munique, que pode conquistar mais um título alemão. O Borussia Dortmund, esse é o jogo mais interessante que eu vou falar, o Borussia Dortmund recebe no sábado, dia 16 agora, às 10h30 da manhã, aqui no horário de Brasília, o Schalke 04, que é o sexto colocado. Dificilmente conseguiria chegar ao topo da tabela, mas o Borussia Dortmund recebe o sexto colocado. Um jogo muito interessante, o Bayern de Munique joga só no domingo, no dia 17, a 1h da tarde aqui, deixa eu pegar, contra o Union Berlin. O Bayern de Munique joga fora de casa às 13 horas no domingo, aqui 13 horas horário aqui no Brasil, né? A Confederação de Futebol da Alemanha também, ela confirmou que dia será a final da Copa da Alemanha. A final da Copa da Alemanha vai ser disputada no dia 4 de julho em Berlim. Lembrando que essa fase na Copa da Alemanha estamos na semifinal. Nas semifinais, os dois jogos são entre Bayern de Munique e Frankfurt, e o Bayer Leverkusen enfrenta o Saarbrücken, que é um time da quarta divisão. Essa é a grande surpresa dessa Copa da Alemanha, dessa edição da Copa da Alemanha.
Só para a gente ter uma noção do quanto que essa pandemia atrasou o calendário esportivo também, a final da Copa da Alemanha era para ser disputada no dia 23 de maio. E ela vai ser disputada, 23 de maio é quase esse mês ainda, hoje é a segunda-feira, dia 11 de maio. Dia 23 de maio seria no final desse mês, vai ser disputado só no dia 4 de julho. Os times alemães já estão treinando, a Alemanha foi um dos países na Europa que que voltaram às atividades esportivas por conta do sucesso que teve na prevenção desse novo coronavírus lá na Alemanha. Portugal, os times estão voltando a treinar também com muita cautela. A Federação Portuguesa de Futebol quer que o campeonato volte no final desse mês, no final de maio. Mas quando os times voltaram, né, às atividades, houve a testagem nos jogadores. E 9 jogadores em 4 clubes diferentes acabaram testando positivo para o Covid-19, o que alertou mais as autoridades portuguesas e gerou também a discussão de que será que essa é a hora certa de voltar ao Campeonato Português? Será que eles não estão sendo muito precipitados? Os times que tiveram jogadores testados foram o Benfica, a Famalicão, que é um time também que disputa a primeira divisão do Campeonato Português, o Vitória de Guimarães e o Moreirense. Foram esses 4 times que tiveram jogadores testados positivos. Apenas o Benfica divulgou o nome do seu jogador que testou positivo para o Covid-19, um jogador de 21 anos. E os outros times não quiseram revelar o nome dos atletas que estão contaminados com o coronavírus. Aqui no Brasil, falando um pouquinho do Brasil agora, essa semana o Grêmio e o Internacional retomaram suas atividades, ainda não fazendo treinos coletivos, apenas treinos em pequenos grupos de jogadores e treinos individuais também, mas os dois times já retomaram as suas atividades. O que gerou muita discussão, que se ainda não é muito cedo para que os times aqui no Brasil voltem a treinar, pelo mesmo que seja de maneira individual, já que o Brasil vive essa pandemia ainda de uma maneira muito intensa, muitos hospitais aqui sobrecarregados e ainda não chegamos ao colapso nos hospitais. Alguns já estão com lotação máxima, mas não todos, então podemos ter o agravamento ainda dessa situação aqui no Brasil, então houve esse questionamento se o Inter e o Grêmio não estão sendo muito precipitados em voltar às suas atividades. Dados aqui do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes e apenas 100 mortes. A cidade de Porto Alegre, a capital, né, do Rio Grande do Sul, tem 1,4 milhão de habitantes e apenas eu digo com muito pesar, apenas 17 mortes na capital, Porto Alegre. Esse pode ser um dos motivos para que os dois times, o Grêmio e o Internacional, estejam retomando as suas atividades, já que Porto Alegre é um dos estados que não foi tão atingido quanto São Paulo, por exemplo, que é o grande centro aqui no Brasil dessa pandemia do coronavírus. Um dos jogadores que foram testados no Grêmio, que acabou testando positivo para o novo coronavírus, foi o Diego Souza. Mas ele não teve contato nenhum com outros jogadores do elenco. E também o Diego Souza, ele não pegou ele não contraiu o vírus lá no Rio Grande do Sul, nem em Porto Alegre. Ele contraiu esse vírus no Rio de Janeiro, quando ele esteve lá, ele acabou pegando a Covid-19, mas não teve contato com nenhum dos jogadores. E o Diego Souza também não está em nenhuma situação muito difícil, até porque ele é um atleta, né, e ele está assintomático, não está com sintomas da Covid-19. Enfim, pessoal, eu vou trazendo ao longo dessa semana novas informações sobre a volta de alguns campeonatos, outros que já foram encerrados, como o campeonato francês, que deu o Paris Saint-Germain como campeão. Nessa temporada não vai ter futebol na França nessa temporada de 2019-2020. E qualquer nova informação sobre atualização de o que as confederações dizem, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda não sabe como vai ser, eu trago essas informações para vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até mais.